Olá, boa noite. Hoje é dia 5 de agosto de 2024. Nessa edição vamos dar destaque ao Agosto Dourado, mês da amamentação. No estúdio, a nutricionista materno-infantil Ana Paula Damasceno fala sobre o assunto. Isso e muito mais você confere no Informativo TVU, que começa agora. Uma pesquisa, uma parceria internacional vai investir cerca de 90 milhões de reais em Biomanguinhos, que é o instituto da Fiocruz que desenvolve e produz medicamentos e vacinas. A pandemia de Covid-19 foi um momento da história da humanidade devastador. No Brasil, cerca de 700 mil pessoas morreram por causa da doença. A necessidade de prever e enfrentar surtos e pandemias é o objetivo da Cúpula Global de Preparação para Pandemias. O evento aqui no Rio de Janeiro é uma iniciativa da Coalizão para Inovações em Preparação para Epidemias, a CEP, junto com o Ministério da Saúde e a Fiocruz. Este é o segundo encontro da cúpula. O objetivo é discutir formas de combater e controlar futuras pandemias a partir da colaboração internacional. O evento também aponta a necessidade de financiamento em pesquisa e tecnologia e do acesso igualitário para todos os países para lidar com emergências em saúde. A meta da cúpula é cumprir a missão dos 100 dias para a criação de novas vacinas. A Fiocruz, através de Biomanguinhos, tem plena condição de participar, seja do esforço da missão de 100 dias, seja da construção permanente de agenda para vários desafios. Na minha fala, por exemplo, eu mencionei os desafios das arboviroses, desenvolvimento da vacina de chikungunya e ampliação da vacina para a dengue. Uma parceria entre as entidades vai integrar o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz à rede global de fabricação de vacinas da CEP. Serão investidos cerca de 90 milhões de reais. Biomanguinhos é um dos maiores polos de produção de vacinas da América Latina e o investimento deve ampliar a capacidade e reduzir o tempo de fabricação de novos imunizantes, no caso de um surto de uma doença. Uma vez atendida a demanda do Sistema Único de Saúde, o nosso excedente de produção vai ser deslocado para esse esforço global de um mundo mais equilibrado no acesso a vacinas. Não há condição de apenas os países do norte produzirem vacina para o mundo, não deu certo na Covid, como todos nós presenciamos. Então a ideia é também incluir países do sul global, onde Biomanguinhos com certeza terá destaque, a Fiocruz terá destaque nisso. Agora a gente fala de um assunto que compromete o orçamento de muitas famílias, o mau uso do cartão de crédito. E olha, agora toda a atenção é pouca, já que os juros dessa modalidade de pagamento voltaram a subir e atingiram 429,5% ao ano, um aumento de 7,1 pontos percentuais, de acordo com o Banco Central. Aliado ou vilão? O cartão de crédito é um item quase indispensável na carteira dos brasileiros. Mas é preciso ficar atento, porque o plástico milagroso pode virar uma dor de cabeça no final do mês. A conta sempre chega, e para quem não paga o total, os juros podem chegar a quase 430% ao ano. Um absurdo, muito caro, altíssimo. A maioria das vezes é abusivo mesmo, se cobra muito caro. Você já teve alguma vez que parcelar sua fatura, alguma coisa assim? Várias vezes. E o que aconteceu? Aumentou muito o valor? O valor triplicou. Toda vez que você não paga o total da sua fatura de cartão de crédito, o valor restante é financiado. É o chamado crédito rotativo. Esse valor, com juros, é adicionado ao valor da próxima fatura. E se não pagar o valor dessa nova fatura, mais crédito rotativo. Existe também uma outra forma, que é o parcelamento, que é quando você diz ao banco que vai pagar o valor da fatura em prestações mensais. Neste caso, os juros são menores, mas ainda assim chegam a quase 181% ao ano. Desde janeiro desse ano, existe uma lei que limita os juros do rotativo a 100% do valor da dívida. Mas mesmo assim, é preciso que o usuário fique atento às taxas no momento da contratação, que podem variar de acordo com a instituição. A educação financeira também é essencial. O crédito é um financiamento, ou seja, cada vez que você usa o cartão de crédito, está fazendo uma dívida. Quanto maior for o número de instituições financeiras de menor escala
de menor dimensão e global, inclusive, mais focadas no desenvolvimento social e econômico dos países, preocupadas com a questão do desenvolvimento dos países, maior vai ser a possibilidade, na realidade, da gente ter acesso a um crédito mais saudável, melhor, mais focado nas pessoas de baixa renda e de classe média. Enquanto isso, quem já passou por um aperto com dívidas de cartão e que vive o dia a dia entre as taxas e as condições das empresas, deixa a dica para que ninguém fique no vermelho. Pagar à vista e não parcelar. Fica sem o produto, guarda o dinheiro, se programa para comprar, mas não entra não. Entrar nisso é muito fácil, sair é que é difícil. E 8 em cada 10 mulheres que decidem empreender tomam essa decisão depois de se tornarem mães. A maioria por necessidade, mas também para tentar conciliar a vida profissional com a vida familiar. O sonho da Alessandra era realizar o sonho das outras pessoas. Ela sempre gostou de organizar festas. Com o nascimento da filha, comemorou todos os primeiros 12 meses da neném, o chamado mêsversário, quando isso nem estava na moda ainda. Fazer o que ama para viver se tornou realidade e hoje ela trabalha com decoração e buffet de festas. Nós não tivemos um capital inicial. Nossa empresa ela foi construída com o capital que foi gerado dentro da própria empresa. E a primeira vez que eu fiz uma festa completa, a mãe perguntou: "Você tem mesa?" "Claro, tenho." Mentira, não tinha. A mãe pagou, corri, comprei a mesa. A Alessandra se enquadra no perfil das mulheres empresárias apontado na pesquisa do Instituto Rede Mulher Empreendedora. O levantamento mostra que 77% das entrevistadas começaram a empreender depois da maternidade. 95% das empreendedoras acreditam que trabalhar e ter sua própria renda é um fator muito importante para que uma mulher seja independente. Mas a pesquisa também revela as dificuldades das mulheres, principalmente financeiras. 6 em cada 10 empreendedoras faturam até R$ 2.500 por mês. Dessas, 98% são das classes D e E. 82% são negras e 83% começaram a empreender por necessidade. A economia do cuidado, que a gente chama, que é o cuidado com a família, com os filhos, com os idosos e com os doentes, é majoritariamente feita por mulheres. Então, quando as mulheres têm filhos, os ambientes corporativos, especialmente, não são acolhedores para essas mulheres. Então, empreender não é uma opção. Empreender é a única opção que ela tem para poder ela continuar na ativa, continuar botando dinheiro para dentro de casa e, ao mesmo tempo, ganhar a palavrinha mágica que se chama flexibilidade. Do total de empreendedoras entrevistadas, menos da metade, ou 48%, são formalizadas e 73% possuem dívidas. Mulher já é difícil por si só no mercado de trabalho, né? A mulher que também tem que ser mãe, que também tem que ser esposa, que também tem que ser dona de casa. Então, empreender é uma tarefa muito difícil, mas é uma tarefa que você trabalha para você mesma. Então, todo o esforço que eu coloco ali, eu sei que vai voltar para mim, para minha família, e é por isso que isso me impulsiona a continuar. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente fala sobre o mês da amamentação, agosto dourado. Aqui no estúdio, a gente recebe a nutricionista para falar sobre esse assunto. A gente volta em instantes. As campanhas para a consulta eleitoral 2024 na UFO para reitor e vice-reitora já estão acontecendo, mas você deve estar se perguntando o porquê de participar. Por meio da consulta eleitoral, você pode escolher a chapa que mais representa as suas convicções para a UFO em diferentes assuntos, como, por exemplo, ensino, pesquisa, extensão, inovação e infraestrutura dos campi. Por isso, é importante ler os programas de trabalho de cada chapa. E quem está apto a votar? Estudantes, docentes, técnicos e técnicas com e-mail institucional regular. É o seu e-mail que garantirá o seu acesso ao sistema online de votação. Participe e exerça o seu direito de voto. UFO, Universidade Federal de Uberlândia. Estamos de volta com o Informativo TVU. A conciliação da amamentação com o trabalho é um desafio de muitas mulheres.
e também de gestores quando o assunto é licença maternidade. Confira os detalhes na reportagem de Matheus Minúcio, com imagens de Rogério Melo. O acesso ao leite humano é um direito do bebê e para que esse princípio básico de saúde aconteça, são necessárias condições para o aleitamento materno. E quando esse assunto chega ao mercado de trabalho, um desafio começa para mulheres e gestores. São necessários muitos avanços, né? Um deles é realmente repensar o tempo de licença maternidade. A Organização Mundial da Saúde preconiza 6 meses de aleitamento materno exclusivo e, como já foi dito, né, nós temos apenas 4 meses no nosso país. Se essa empresa não for cadastrada no programa Empresa Cidadã, a gente precisa avançar no pensamento com relação às mulheres trabalhadoras em formas de emprego não padrão. Então, são essas mulheres que trabalham por conta própria, trabalhadoras autônomas, que não estão cobertas pela legislação e essas mulheres também precisam ser protegidas. O Agosto Dourado é o mês da luta pelo incentivo à amamentação. E pensando nisso, 3 pesquisadoras do GESMI-UFO elaboraram 3 cartilhas sobre a amamentação e o mercado de trabalho. O primeiro seria visando falar para as mulheres do direito que elas têm da licença maternidade, principalmente as mulheres formais, né, e aquelas que têm um outro tipo de vínculo empregatício que contribuem com o INSS, elas têm o direito ao salário maternidade. O outro material é sobre o ambiente de trabalho promotor da amamentação, então como que eu devo organizar um ambiente de trabalho que facilite a amamentação, e o outro é justamente o programa Empresa Cidadã, que é esse programa que eu acabei de falar. Nós vamos disponibilizar esses materiais no nosso link, no nosso perfil no Instagram, que é o do GESMI-UFO, que é Grupo de Estudos em Saúde Materno e Infantil, para quem tiver interesse também de conhecer. Os materiais foram produzidos com financiamento do CNPq e suas abordagens fazem parte da tese de doutorado da Marília. Nós entrevistamos mulheres que estavam retornando ao trabalho e como elas conseguiram manter o aleitamento materno após o retorno ao trabalho, incluindo as condições de trabalho. Também entrevistamos gestores, né, os gestores dessas mulheres. E a gente identificou que períodos iguais ou superiores a 6 meses de licença maternidade reduziu em 40% a interrupção do aleitamento materno exclusivo, e jornadas diárias de trabalho jornadas diárias de trabalho iguais ou superiores a 8 horas reduziu em 36% o risco de interromper o aleitamento total. A gente também, entrevistando os gestores, nós identificamos que 63% dos gestores não conheciam o programa Empresa Cidadã, que é um programa que dá a possibilidade de ampliar justamente o período de licença maternidade. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é alimentar a criança nos primeiros 6 meses de vida apenas com leite humano, sem adição de outros alimentos ou líquidos. Mas o que muitas mulheres se perguntam é como seguir amamentando no trabalho após o retorno da licença maternidade. Após esse retorno, as mulheres que são CLTs ou servidoras públicas, elas têm até 6 meses de vida do bebê, elas têm a possibilidade de fazer 2 pausas ao longo da jornada de trabalho de 30 minutos para que essa mãe ela consiga continuar amamentando o bebê mesmo depois do retorno ao trabalho. Essas 2 pausas elas também podem ser acordadas com o local de trabalho para como que a mulher vai fazer esse manejo, né? Na impossibilidade de fazer essa pausa, a mulher ela deveria ter no seu local de trabalho um espaço para que ela pudesse fazer a extração desse leite e que ela armazenasse num local correto, né? Num refrigerador que seja específico para armazenar esse leite, para que depois ela pudesse oferecer quando ela chegasse em casa.
Só pensando, né, que naqueles a gente recomenda que a amamentação ela seja em livre demanda. E pensando em proporcionar para a população a conscientização sobre o assunto, o Banco de Leite Humano do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, que beneficia anualmente 500 pessoas no início da vida, promove um evento nesta semana. O Hospital de Clínicas de Uberlândia e Rede Bicer estão promovendo, junto com a Universidade Federal de Uberlândia, Banco de Leite Humano, Unidade Neonatal, a Semana da Amamentação em Uberlândia, como todos os últimos anos, né? E neste ano, no dia 8 de agosto, haverá um dia científico no campus do Moarama, no anfiteatro do Bloco 8C, o dia todo de evento científico, com palestras sobre vários temas relacionados à amamentação, com palestrantes de fora de Uberlândia, haverá emissão de certificados, então é muito importante que as pessoas participem. Através do Instagram do Banco de Leite Humano tem o link para fazer a inscrição, então todos estão convidados. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio do Informativo TVU, Ana Paula Damasceno, que é nutricionista materno-infantil. Boa noite, Ana Paula, e obrigado pela sua participação aqui no nosso estúdio. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. A gente agradece. Bom, então vamos falar de amamentação, né? Porque mês de agosto, mês que está celebrando, né, Agosto Dourado, qual que é a importância das mães amamentarem seus filhos? Primeiro, o Agosto Dourado ele veio para dar destaque, né, para a amamentação. Sim. Cada mês a gente tem um destaque, esse mês especialmente para a amamentação, até para incentivar as mães a amamentarem. Por muito tempo, a gente ficou com um incentivo maior para a fórmula, né? As indústrias tentando convencer as mães de que a fórmula era de fato o melhor alimento para os seus bebês. E hoje a gente já entende, os profissionais sabem, o quanto a amamentação, o leite materno é rico e é o melhor alimento para o bebê nesse início. E as mães têm que tomar esse cuidado com o leite materno, né? Porque podem acontecer muitas coisas, entre elas um APLV, tô certo? Isso mesmo. O que é o APLV, Ana Paula? A APLV é a alergia à proteína do leite de vaca. Ela pode aparecer em algumas crianças. Hoje está aparecendo, a gente tem diagnóstico de mais crianças, principalmente pela introdução precoce aí da fórmula, né, do leite artificial. Mas o que a gente tem que entender da PLV? A gente precisa primeiro entender os sintomas. Como saber se de fato uma criança está em PLV? Sim. E os sintomas mais comuns são os muco nas fezes, o sangue nas fezes, urticária e sintomas gastrointestinais, como refluxo e tudo mais. Se a mãe identificar esses sintomas do bebê, a gente precisa procurar um profissional para entender se pode ser uma PLV. E aí o que a gente faz com essa PLV, né? Uhum. Quando ela é diagnosticada, a gente precisa entender que mesmo a criança estando em aleitamento materno exclusivo, às vezes ela ainda nem introduziu alimentação, ela pode ter contato com essa proteína do leite de vaca o alimento da mãe, pelo que a mãe consome. A mãe pode produzir esse leite, então. Isso, ela pode transferir essa proteína, exato, do que ela come. A proteína quebrada passa pelo leite materno e aí passa para o bebê. Então, a gente tem que ter essa preocupação com o que a mãe come. Uhum. Então, além da criança, a mãe também passa por esse cuidado. E como é que é a alimentação da mãe? O que tem que acontecer? Em primeiro momento a gente precisa identificar se de fato é uma PLV e para identificar isso a gente vai pegar pelos sintomas do bebê e também a gente vai fazer uma primeira restrição. Uhum. A gente fica com uma dieta restrita de tudo que é leite e derivados de leite pela alimentação da mãe por 2 semanas. Sendo identificado o fim dos sintomas, né, que o bebê tinha, é porque de fato é uma PLV. E aí a gente tem que tratar essa mãe. Importante dizer que não é necessário interromper o aleitamento materno nesse período, nem quando descobriu a PLV, nem depois. Uhum. A gente pode continuar com o aleitamento materno e a gente pode ir tentando voltar essa alimentação da mãe com os lácteos, porque é tão difícil ficar sem também, Sim, né? É verdade. Pode continuar. Desculpa. O que muita mãe faz é já parar com o aleitamento desde o início, porque é difícil, a dieta é bem restrita, mas a gente também tem que respeitar quando a mãe tentou de tudo e precisou parar de amamentar, né? Uhum. Existem fórmulas infantis aí que são recomendadas para casos de APLV também. E nesses casos, Ana Paula, a criança ainda está naquela fase que ela só se alimenta do leite, né? A mãe passa a comer o quê nessa situação? Tem muitas opções, né? Uhum. A gente dá para variar bastante a dieta sem o leite. A gente hoje,
com sorte, a gente tem muitos alimentos de outras formas, né? A gente tem leite de aveia, leite de amêndoa, então tem outras opções para leite e também outras opções para um monte de coisa. Até eu me surpreendo, às vezes, com o mercado, né? Com tantas opções que a gente tem. Um leque de opções, né? Exato. Hoje a gente tem requeijão de castanha de caju. Então, a gente tem um leque de opções para ser substituído na alimentação. Mas mesmo se a mãe não tiver condições financeiras de adquirir, que esses produtos têm um valor agregado, dá pra gente fazer uma dieta sem preocupar com isso. A gente substitui as fontes de proteína por ovo, por exemplo. A gente consegue ir substituindo e fazendo uma alimentação assim rica para a mãe. A alimentação assada também vale? Conta isso também? Exato. A gente primeiro precisa realmente zerar tudo que tiver leite, mesmo sendo assado. Então, mesmo sendo bolo, mas mesmo sendo assado, a gente precisa zerar. Mas depois a gente consegue ir reintroduzindo de uma forma a fazer uma escalada. Então, a gente consegue ir reintroduzindo. Primeiro os assados, primeiro o leite em pó, que ele é um pouco mais quebrado, e depois a gente vai conseguindo fazer essa escalada para tentar chegar no leite cru. Ah, sim. Nem todos os bebês conseguem fazer toda a escalada e chegar no leite cru de novo. Mas se a mãe conseguir passar ali nos primeiros 3 estágios, ela abre um leque de outras possibilidades de alimentação, né? Fica um pouco menos restrito a alimentação. É verdade. Agora eu vou te perguntar uma outra questão. Tem muitas mães que amamentam seus filhos de 1 mês, 2 meses. Aí tem mães que já esperam, não, ou passam dessa fase da criança tá bebezinho e já amamenta a criança até maiorzinha, né? Qual que é o período certo da amamentação? Existe? Sim, existe. É a recomendação da Sociedade Brasileira que a gente amamente exclusivamente até os 6 meses. A partir dos 6 meses, mais sinais de prontidão. A gente inclui a introdução alimentar também, então inclui outros alimentos, mas não necessariamente precisa interromper a amamentação. Mas o ideal é que a gente amamente até 2 anos de idade de vida do bebê. É claro que isso não é tão real para as nossas vidas, né? As mães precisam voltar para o trabalho, rotina, né? Tem uma rotina, às vezes nesse meio do caminho aparece um outro filho aí no meio, então a gente também precisa praticar um desmame gentil, né? Existe isso também para a gente pensar em como fazer isso de forma generosa com a criança e tudo mais. Mas idealmente, pelo menos os primeiros 6 meses, ideal que seja de leite materno exclusivo, que é o nosso alimento mais rico que a gente tem para essa fase. É verdade. E existe um leite materno saudável? É possível ter um leite materno saudável? Todo leite materno é saudável. A gente consegue identificar, assim, até para mães em extrema vulnerabilidade. A gente já tem estudos mostrando que esse leite também é tão potente quanto o leite de outras mães que se alimentam muito bem. Mas é claro que para a produção de leite a gente precisa de calorias, né? É uma demanda energética muito grande. Sim. Então, uma alimentação boa da mãe vai ter mais potência desse leite, não em termos do leite ser melhor, mas em termos de conseguir uma produção maior de leite. Então, mas todo leite é tão rico quanto o leite materno, é o melhor alimento e o mais barato, né? De graça. É verdade, né? A própria mãe, né, produz para o filho, né? Sim. E acontece os casos também das mães que não conseguem produzir esse leite próprio, né? Qual que é a substituição? No início, a gente tem as opções de fórmulas infantis aí no mercado. Aí a gente precisa identificar o que vai ser melhor para esse bebê. Tem alguns que reagem, que tem cólica com algumas, tem cólica com outras. Por sorte também, hoje o mercado tem se diversificado melhor. A gente tem várias fórmulas no mercado, algumas... Eles vêm melhorando, de fato, a qualidade para tentar chegar no leite materno. O leite materno, ainda assim, ninguém nunca vai conseguir superar. Rico em proteínas, né? Exato. Não só em proteínas. Proteínas até que eles conseguem chegar bem. É a questão de imunidade, né, que a mãe passa. Todas as imunoglobinas. Que isso, infelizmente, acho que indústria nenhuma nunca vai conseguir superar. Mas se for necessário, realmente, introduzir essa fórmula, existem fórmulas boas no mercado. Tem uma gama diversa e a gente precisa entender o caso melhor para o seu bebê, qual que é a melhor opção. Tá aí o destaque do mês, né? O mês de agosto, que é o mês dourado, né? A importância da mãe amamentar seu filho, né? Porque o leite tem essa riqueza toda, né, Ana Paula? Sim, assim, a gente destaca muito e nós profissionais estamos tentando reforçar sempre essa necessidade do aleitamento materno justamente para combater a indústria que às vezes fica querendo mostrar que o leite deles é melhor que o nosso, sendo que é mais fácil. Eu gosto sempre de lembrar isso. Em qualquer lugar que você estiver, é muito fácil amamentar, você como mãe. Se for precisar de uma fórmula, sempre tem que carregar uma parafernália de coisas. Em qualquer lugar que você esteja, o peito é esterilizado, não precisa de passar por nada. Então, a gente precisa defender isso, até em termos de sociedade. O Agosto Dourado vem por causa disso.
A gente vem para mostrar que a mãe pode amamentar em qualquer lugar, que ela pode se sentir à vontade para amamentar, justamente porque a sociedade precisa defender o aleitamento, porque é o melhor para a criança, é o melhor para a saúde pública. A gente esvazia hospitais se as crianças forem por mais tempo amamentadas, né? Além do fato de financeiramente ser melhor para todas as mães. É verdade. A gente recebeu aqui no nosso estúdio do Informativo TVU, Ana Paula Damasceno, que é nutricionista materno-infantil. Muito obrigado pela sua participação e pelas suas informações também, viu? Muito obrigada, um prazer estar aqui. Volte mais vezes ao Informativo para trazer essas informações que são tão ricas, né, e importantes para a nossa sociedade. Obrigado, viu? Pode deixar, obrigada. E o Informativo de hoje fica por aqui. Outras informações você acompanha no Jornal da Cultura, às 9 da noite. Fique agora com o debate entre os candidatos a reitor da Universidade Federal de Uberlândia. Uma boa noite para você e até amanhã.